A nossa história começa com nosso protagonista acordando em completa escuridão. Confuso, ele se pergunta onde está e se ainda é noite, procurando algum jeito de acender a luz. Só que ele não acha nada. Do nada, surge uma rachadura no meio de tudo. Ela se abre e revela uma floresta gigantesca, sem entender nada. O protagonista se pergunta o que está fazendo ali e por que não consegue se mexer. É aí que os status dele aparecem, e ele descobre que é um ovo de dragão. Uma voz avisa que a janela de status foi aberta, permitindo que ele veja todos os atributos atuais com valores numéricos, tudo bem fácil de entender. A voz também explica que as descrições dos status e itens são fornecidas pela habilidade Voz de Deus, que ainda pode avisar quando algum atributo mudar. O protagonista pergunta se isso é um jogo, mas a voz responde que não pode explicar esse tipo de coisa no nível 1. Então ele pergunta, quem é ela? A resposta é a mesma, não pode explicar. Já ficando irritado, ele pergunta quem ele é e onde está, mas de novo recebe a mesma resposta. Cansado disso, ele grita para a voz parar de repetir a mesma coisa, mas acaba caindo da árvore sem querer. No chão, a voz avisa que ele ganhou a habilidade Resistência à Queda e o título Desastrado. Ele fica ofendido, mas nem tem tempo de reclamar, porque começa a rolar em direção a um lago. Por pouco, ele consegue se salvar. Olhando o reflexo na água, ele confirma, ele é mesmo um ovo. Totalmente confuso. Ele diz que nada disso faz sentido e que não entende o que está acontecendo. Mais uma vez, o sistema explica tudo. Ele é um ovo de dragão, um monstro de rank F, filho de um dragão, e se a casca quebrar, ele morre. E não é só isso, ele também é fraco, e tem inteligência baixa por causa do cérebro ainda não desenvolvido, então tudo que ele consegue fazer é rolar. O protagonista tenta se defender, mas o sistema continua falando e avisa que apesar de ele poder se tornar um dragão aterrorizante com o tempo, ovos de dragão são considerados uma iguaria. Afinal, aventureiros costumam destruir qualquer ovo de dragão que encontram, só evitam chegar perto se a mãe dragão estiver por perto. Isso só deixa ele ainda mais confuso. Nesse momento, ele começa a rolar morro abaixo. Enquanto isso, o sistema avisa que a habilidade rolar subiu do nível 1 pro 2. Na hora, ele vai checar o que ganhou com level up, descobre que agora consegue controlar a direção e virar. Então ele desce em alta velocidade pelo caminho, mas acaba caindo de uma altura enorme. De novo, o sistema avisa que Resistência à Queda e Desastrado subiram de nível. Vendo que só restaram 3 pontos de vida, ele decide dar uma pausa. Horas se passam e à noite, ele percebe que descansar recupera o HP, ou melhor, os pontos de vida. Sem enrolar, decide se mover de novo. Enquanto anda, ele comenta como tudo é estranho, porque apesar de agora ser um ovo, em algum momento vai ter que chocar e virar um dragão. Só que ele não faz ideia de como chegar até lá. Ele tenta pensar nisso como um RPG, onde precisa ganhar experiência, subir de nível e evoluir, o que provavelmente significa lutar contra inimigos, algo que ele não quer fazer de jeito nenhum. Afinal, ele é só um ovo, então ele vê algo atrás de uma árvore. Olha melhor e percebe que é um inseto. Ao checar os status, descobre que é um verme sombrio, com o título Comedor de Ovos. O bicho percebe o protagonista e, como o título indica, começa a rastejar na direção dele para tentar comê-lo. Começa então uma perseguição. O protagonista tenta pensar em como derrotar o inimigo. Ele até pensa em atacar, mas vê que o verme tem mais HP do que ele, então se bater de frente vai morrer. Ao avistar um desfiladeiro, ele tem uma ideia. Leva o verme até lá, e quando o bicho pula para tentar devorá-lo, o protagonista desvia, e com um impulso, empurra o verme do penhasco, parado em cima do corpo do inimigo. Ele se pergunta se venceu, mas nesse exato momento o verme se levanta. Nosso ovo implora para a criatura desistir, e o verme acaba cedendo e cai morto. O protagonista fica se perguntando se ele morreu mesmo, já que não vê mais ele se mexendo. Aí o sistema do jogo avisa que ele ganhou 12 pontos de experiência. Além disso, o título Ovo Andante dá mais 12 pontos extras. O protagonista entende que aquilo funciona como um jogo e o sistema anuncia que ele upou do nível 1 pro 5, chegando no nível máximo para evoluir. Antes disso, o sistema mostra duas opções de evolução: Dragão Bebê ou Dragão Pequeno. Como ele não sabe qual escolher, o sistema explica como é o Dragão Pequeno. É uma espécie de dragão menor, mas ainda maior que um urso, e com sopro de fogo. Já o dragão bebê tem carne bem macia, é bem fraco, tem garras e presas curtas, mas possui um potencial enorme, com várias evoluções possíveis, só que a maioria acaba sendo caçada por aventureiros ou monstros. O protagonista fica meio pra baixo com a descrição do dragão bebê e prefere o dragão pequeno por parecer mais equilibrado, até sentir umas mãos e ouvir uma voz repetindo que ele precisa ficar mais forte, que só existe um caminho diante dele, o do topo, e que grandes expectativas recaem sobre ele. O protagonista se pergunta se aquilo é uma voz divina. O sistema então avisa que a habilidade Voz de Deus subiu do nível 1 pro 2. Ele imagina que a voz apareceu porque ele falou em dragão pequeno equilibrado. Pensando melhor, se só um caminho leva ao topo, o dragão bebê tem mais potencial, já que pode evoluir para vários tipos diferentes de dragão, enquanto o dragão pequeno tem menos opções, e pode acabar estagnando. Depois de refletir bem, ele escolhe com confiança o dragão bebê. A casca do ovo se quebra, saem pernas e uma cauda.
O sistema avisa que, graças ao título Filho do Rei Dragão nível 1, resistências abaixo do nível 5 foram fortalecidas. Além disso, ele ganha as habilidades Escama de Dragão, Sopro Bebê, Assobio e Mordida. Os atributos dele sobem de repente, mas a vida e a mana ainda não estão no máximo. Ou seja, mesmo evoluindo, ele ainda precisa descansar. Antes disso, ele pensa em agradecer a lagarta, até sentir fome e, por algum motivo, achar a lagarta apetitosa. Ele entende que é instinto de dragão. O corpo tá pedindo para ele comer para poder se curar e lutar. Nesse momento, a voz divina fala de novo que ele precisa ficar forte, sem muita escolha. Ele acaba comendo a lagarta, rugindo de nojo por causa do gosto horrível. No dia seguinte, o dragão acorda e vai ver seu reflexo no lago. Mais calmo, ele entende que reencarnou em outro mundo e agora é algum tipo de filhote de dragão. Também percebe que o mundo funciona como um RPG, dá pra ganhar experiência, upar e evoluir, só que ele não lembra nada da vida passada. Ele sabe que era humano, mas não lembra como era, o que fazia, nem se era homem ou mulher. Atrás dele, ele escuta mais insetos como os do dia anterior e começa a caçá-los, ganhando experiência e subindo do nível 1 pro 3. Aí ele decide testar o Sopro Bebê, queimando e comendo os insetos, indo do nível 5 pro 7. Depois de tanto lutar, ele ganha o título Lutador Corpo a Corpo e a habilidade Soco do Dragão, explodindo o inimigo com o punho e subindo do nível 14 pro 15. Depois disso, o dragão diz que logo vai alcançar o famoso topo. Mas ele fica com fome de novo e só consegue comer a mesma coisa nojenta de antes. Só de lembrar, já dá vontade de vomitar, até que ele vê uns cogumelos. Por curiosidade, ele experimenta e solta outro rugido. Um tempo depois, vemos ele bebendo água, porque os cogumelos eram venenosos e fizeram ele botar tudo pra fora. Aprendida a lição, o sistema avisa que ele ganhou a habilidade Resistência a Veneno e que desajeitado subiu de nível. Depois disso, ele entra na floresta em busca de uma comida que não seja inseto. Então ele encontra um lobo cinzento. Ao ver que os status do lobo são menores que os dele, decide caçá-lo. Primeiro usa o Sopro do Dragão e finaliza com o Soco do Dragão. Aí vemos o lobo já assado. O protagonista se aproxima e percebe que a carne tá com cheiro de churrasco. Animado, ele resolve assar mais um pouco. Assim, consegue carne bem passada, prova e confirma, é deliciosa. À tarde ele caça outro lobo e sobe mais um nível. Enquanto estava cozinhando, ele comenta que parece que vai poder evoluir de novo no nível 25, ou seja, faltam só 5 níveis. Justo quando achava que já estava se adaptando à vida como dragão, ele começa a ouvir umas vozes distorcidas. O dragãozinho reconhece que são vozes humanas e fica todo animado, então vai dar uma olhada. Atrás de uma árvore, ele descobre que são aventureiros. Todo empolgado, ele pensa em se apresentar, mas aí lembra que é um dragão, e começa a ficar na dúvida. Mesmo assim, ele lembra que é fofinho, então acha que eles não fariam nada com ele. Primeiro, ele observa os status deles e percebe que não são mais fortes que ele, embora, claro, em grupo ainda sejam perigosos. Depois de um breve debate interno, ele decide se apresentar. Então ele sai de trás de um arbusto dizendo que é um bom dragãozinho. Começa a dançar enquanto pergunta o que eles acham, e se não querem abraçar ele. O líder do grupo manda a garota recuar, porque aos olhos deles o protagonista é um dragão maligno. Ele puxa a espada e usa uma habilidade que abre um ferimento no peito do dragão. O protagonista cai no chão de dor. Em seguida, a maga lança um feitiço que o paralisa. O dragão sente que tá perdendo a sensibilidade do corpo. Logo depois, o sistema avisa que ele adquiriu a habilidade Resistência à Magia. Ele tenta fugir, mas o feitiço impede. Ele começa a se perguntar se eles veem ele como inimigo ou talvez como comida. Se chamando de idiota, ele pensa em como conseguiu se convencer de que um dragão poderia fazer amizade com humanos, lembrando de tudo que passou para sair do ovo e evoluir. Ele reclama que isso é uma droga, diz que não quer morrer e, usando suas últimas forças, chorando, implora para que ajudem ele. A mulher se coloca na frente dele e pede pro aventureiro esperar. O dragão vê que ela tá tentando protegê-lo, e quando fecha os olhos, sente uma mão quente. Ele percebe que a garota tá usando magia pra curá-lo, mesmo não ouvindo muito bem. Entende que ela perguntou se ele tá bem. Ele não sabe por que ela tá ajudando um dragão, mas fica muito grato. Os outros aventureiros também não entendem e simplesmente vão embora. O dragão olha os status da garota e vê que o nome dela é Milia Miliania, uma humana do tipo Terra. Os pontos de vida dela estão ok, mas por ter curado ele, quase não sobrou mana, e mesmo assim ela fez isso pra salvá-lo. Aos poucos, o dragão sente a paralisia passando. Talvez a Milian vá embora quando perceber que ele tá bem, mas por enquanto ele decide ficar parado mais um pouco. Por causa disso, o sistema avisa que ele ganhou o título de mentiroso. De repente, quando a Milian fala com ele, ele adquire a habilidade Idioma Grisian. O dragão entende que quanto mais essa habilidade subir, melhor ele vai conseguir entender ela, e fica ansioso para aprender logo. Mas então ele ouve um rugido e gritos de pessoas. A atmosfera toda fica vermelha e pesada. O dragão sabe que isso é coisa ruim, porque claramente é um inimigo muito forte, e com certeza os outros humanos devem ter morrido. A Milian vai atrás dos companheiros, mas o dragão tenta impedir, dizendo para ela não ir porque não vai conseguir fazer nada.
Além disso, ela não tem mais mana e não vai conseguir usar magia de cura neles. A Milian sabe disso, mas vai mesmo assim. O dragão tenta segui-la, mas ainda tá paralisado, batendo na própria perna para tentar fazê-la se mexer, porque a Milian não vai conseguir derrotar o que quer que tenha aparecido. Mas se o dragão se juntar aos aventureiros, talvez ele consiga ajudar. Então vemos ele correndo o mais rápido que pode para encontrar a Milian, mas no caminho ele dá de cara com um pequeno dragão de rocha, Henxie, com 197 pontos de vida, enquanto ele mal tem 38 dos 72 que possui. Mesmo assim, ele ignora isso e procura Milian, vendo ela caída debaixo do pequeno dragão de rocha. Só que ele acaba fazendo muito barulho e chama a atenção do monstro. O dragão de rocha se vira e começa a se aproximar devagar, soltando um rugido que faz o protagonista cair no chão, olhando para a criatura de baixo para cima, sem conseguir fazer nada contra ela.